O que significa a palavra batizar? Eu já falei que é uma palavra latim que significa batismo. Mas batizar é uma palavra grega que ela tem uma grande influência do latim. Batizar, o ato de se batizar, ela tem essa influência do latim dessa palavra batizare. E que em grego ela significa batizem ou batismos. Essa é a palavra em grego. E o significado dela em português é mergulhar, imergir, submergir. Ou seja, está totalmente submerso, né, sobre esse conceito do batismo. Agora, precisamos entender o seguinte, que o grego clássico, que é o grego antigo, ele é muito usado pelos autores literários da Grécia Antiga a partir do século VIII antes de Cristo. Esse termo é muito usado. E nesse período, a palavra batizar, ela tinha exatamente esse sentido de imergir ou submergir. E esse era o seu sentido etimológico da palavra, era o seu sentido primário. Mas também se encontrava alguns sentidos derivados, alguns sentidos secundários. Por exemplo, a palavra batizar no grego clássico, ela não significava sempre somente imergir, dependia muito do contexto que se usava essa palavra. Por exemplo, um conhecido poeta da Grécia Antiga, chamado Homero, ou Homeros, como em grego se pronuncia, ele usava essa palavra batizar para descrever o ato de mergulhar um ferro em uma água fria para que esse ferro endurecesse. Platão, que foi um discípulo, né, do Sócrates, aquele jogador de futebol, estou brincando, não foi não, mas ele foi discípulo do Sócrates, outro filósofo. O que ele usa essa palavra batizar para descrever o ato de tingir uma roupa em uma cor? Sabe quando a gente tinge uma roupa, mergulha dentro daquela tintura para aquela cor, para aquele tecido mudar de cor? Então, Platão usava também essa palavra batizar para esse conceito. Outro filósofo da Grécia Antiga usava também a palavra batizar para descrever o ato de lavar ou purificar o corpo com água. Então, aqui nós podemos perceber que todas essas formas, a pessoa ou um objeto, ele, ao ser batizado, a ideia era de ser totalmente submerso, totalmente submergido, né? Ou seja, ilustra exatamente essa imersão em algo, essa imersão totalmente submerso. Por exemplo, eu quero ilustrar para você aqui. Minha esposa, traga essa Bíblia para mim aqui, você pode me ajudar? Deixa eu perguntar para você, quem tem uma carteira aí, de identidade, pode ser uma carta de habilitação, quem tem aí? Mais fácil, traz aqui para mim, por favor. Deixa eu fazer uma pequena ilustração aqui desse significado, esse sentido, por favor. Olha só, que benção, olha, está chegando várias aí. E agora? Não, pode trazer, agora eu vou usar. Chegou, eu vou usar. Temos aqui a Rebeca Costa Garcia, isso aqui é profético, hein, gente? Glória a Deus. Nós temos aqui, tem aqui uns papelzinhos que não... Olha, nome forte, né? Zoraide. Ah, tá aqui, Zoraide. Ah, tá bom. Tá, então vou falar só a irmã Zoraide. Segura aqui o microfone para mim. Então, o que a palavra batizar realmente quer dizer? Quer dizer imersão, submergido. Ou seja, é mais ou menos como fosse isso aqui. Se eu pegar essas carteiras aqui, essas cartas de habilitação e uma carta de identidade, se eu colocar em cima dessa Bíblia, está a carta sobre a Bíblia, né? Você consegue visualizar. Mas não é isso que batismo significa, não é isso que a palavra quer dizer o seguinte: batismo é como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. Você está vendo a carta, a identidade aqui? Ou seja, está totalmente imergido aqui
na Bíblia, né? Por exemplo, Romanos, capítulo 13, verso 14, diz, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus, ou seja, o sentido do batismo é exatamente esse, está totalmente imergido, totalmente em Cristo, né? Então, essa era a ideia. E sabe uma coisa que eu, pensando nessa ilustração, eu tive um insight assim. O Espírito Santo me falou, quando eu estou em Cristo, quando eu estou submerso, totalmente submerso a Cristo, o inimigo não consegue me tocar, me ver. Amém? Até se eu procurar aqui, fica difícil de eu achar. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Vamos falar mais sobre isso. Amém? Você pode dar um forte aplauso, por favor. Muito obrigado. Devolva lá, meu bem. Então, a palavra batismo na Bíblia, ela quer dizer isso. É por isso que a nossa série é batizar e totalmente submerso. Você quer estar totalmente submerso? Agora, submerso em quê? No batismo. E como eu falei, o que a Bíblia fala sobre o batismo? Muito bem. A Bíblia, ela fala sobre muitos batismos. Quando você vai estudar a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, você vai ver o batismo, o mais famoso, batismo nas águas, o outro batismo no Espírito Santo. Qual outro batismo? Vocês não sabem, né? Mas tem o batismo no corpo de Cristo. A Bíblia também fala que nós fomos batizados na morte de Cristo, olha só. Então, a Bíblia fala de muitos batismos, só que eu quero trabalhar com vocês aqui sobre pelo menos os 3 batismos mais importantes. E isso, ele é muito profundo porque vai nos preparar para as experiências que Deus quer que nós, como igreja, tenhamos. Então, nesta série, nós vamos aprender o que é cada um desses batismos. 3 batismos nós vamos trabalhar aqui. Batismo no corpo de Cristo. O que é esse batismo? Nós vamos trabalhar também o batismo nas águas, né, que é o mais conhecido, porque João Batista batizava, Jesus como modelo foi batizado, e também nós vamos trabalhar o batismo no Espírito Santo, tá certo? Esses 3 batismos, nesta série, nós vamos nos aprofundar, vamos aprender sobre o que a Bíblia fala, além de uma declaração, porque nós sabemos que o batismo nas águas é uma declaração pública da nossa fé, mas, além disso, a Bíblia também mostra que esse ato de ser batizado, de estar totalmente submerso a esse batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, é um símbolo de uma unidade do povo de Deus. É onde nós podemos expressar a nossa fé. É algo que mostra a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso que lá em Marcos, no capítulo 16, está aí no telão também, Marcos capítulo 16, no verso 16, diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Por quê? Porque isso é importante. Quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Esse batismo aqui que Marcos está falando, né, são os batismos. Batismo no corpo, batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento. Então, preste atenção, nesta série, nós vamos nos aprofundar de uma forma muito, mas muito assim, profunda mesmo, ficou até redundante, né? Mas nós vamos aprender bastante sobre esses 3 batismos. Você está preparado? Né? Amém? Então, a partir de agora, você vai apertar os seus cintos, que tem muita coisa aí para nós aprendermos. E, detalhe, esse primeiro batismo aqui, que é o tema da nossa primeira parte, que é batismo no corpo de Cristo. Vai estar aí no telão. Hoje é a nossa primeira parte, vamos falar sobre esse primeiro batismo aqui, batismo no corpo de Cristo. Agora, olha só. Esse primeiro batismo, nós vamos dividir ela em 2 partes. Hoje eu vou começar falando, mas domingo que vem nós vamos continuar falando sobre o batismo no corpo. Por quê? Porque isso aqui é muito, mas muito profundo. E nós precisamos entender sobre o que é esse batismo no corpo, como funciona, quais são os benefícios que nós temos
Amém? Está preparado? Como texto base para nessa primeira parte aqui, nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 12. O capítulo 12 ele é muito forte, porque ele fala sobre os dons de profecia, ele fala sobre esse batismo no corpo de Cristo, ele fala sobre que nós somos o corpo de Cristo. Então vamos ler aqui, eu separei, eu queria tanto separar todo o capítulo, mas porque tem muita coisa aqui, eu quero só ler alguns versículos aqui com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler do verso 12 ao verso 14, e aí vamos pular para o verso 27. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha o verso 13: pois em um só corpo todos nós fomos o quê, gente? Em um só corpo todos nós fomos o quê? Batizado em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Aí vamos pular para o verso 27, que diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Precisamos lembrar aqui que o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta à igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, nossos irmãos corintianos lá que precisavam de libertação, né? Precisavam de transformação em suas vidas. Então, Paulo está escrevendo aqui, e é interessante que aqui, Paulo ele fala de muitos assuntos, mas o principal, ele fala desse corpo de Cristo, que são muitos membros, e cada um tem uma função. Paulo deixa muito claro que todos nós fomos batizados em um único corpo, né? Pelo único Espírito que formamos, então, o corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Agora, o que é o batismo no corpo? O que é o batismo no corpo? Precisamos entender. O que é isso? Como funciona? Eu preciso ser batizado nesse corpo? Ah, meu querido cetro de justiça, claro que sim, você vai aprender que nós precisamos. Esse, na realidade, é o primeiro passo, até porque, para mim receber os próximos 2 batismos, eu tenho que passar por esse batismo aqui. Sem esse primeiro batismo, não tem como eu receber os próximos 2 batismos. Então, para nós entendemos que esse aqui é o primeiro batismo, primeiro batismo, e é tão importante quanto os demais, né? Então, aqui, nós vamos, primeiro, antes de eu falar para você o que é o batismo, nós precisamos entender o que a Bíblia quer dizer quando usa essa expressão, o corpo de Cristo, né? Muitas vezes você vai ver lá essa expressão, o corpo de Cristo. Então, deixa eu falar uma coisa para você que é muito interessante. Na Bíblia, quando você vê essas expressões, dependendo do contexto, pode estar falando do corpo físico de Cristo Jesus, porque lá em Filipenses capítulo 2, diz no verso 7, no verso 8, que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E o verso 8 diz que em forma humana ele se humilhou. Então, a Bíblia deixa muito claro que Jesus veio aqui na terra e ele foi um homem de carne e osso como eu e você. Então, dependendo do contexto, essa palavra corpo de Cristo pode se referir ao corpo físico de Jesus. Mas também, lá em 1 Coríntios capítulo 11, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, fala da ceia do Senhor, aonde Jesus diz: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O que ele pega? Qual é o elemento? É o pão. Então, ele pega aquele pão e simboliza o corpo de Jesus. Então, ali no contexto de 1 Coríntios capítulo 11 e no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o corpo está sendo uma figura simbólica através daquele pão. Mas também nós vamos encontrar na Bíblia, né, a referência de que o corpo de Cristo indica
essa expressão, ela está determinando a igreja. Nós, eu e você, né, como nós lemos aqui. Então, o contexto, ele sempre vai indicar qual é o significado dessa expressão, o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus, entenderam? Muito bem. Então, vamos ver aqui que no nosso texto, Paulo já diz que nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. Então, o ponto de número 1 aqui, que eu quero trabalhar com vocês, é o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. Então, a Bíblia está dizendo que a igreja, aqueles seguidores de Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, são, né, não individualmente, um conjunto, fazem parte do corpo de Cristo. E é isso que Paulo trabalha, que esta igreja, ela é composta por muitos membros, assim como um corpo humano. Nós podemos encontrar, né, esse significado no próprio texto base que nós lemos aqui, de 1 aos Coríntios, no capítulo 12, está ali, mas também nós encontramos em Efésios, no capítulo 1, no verso 22 e 23, olha só o que diz em Efésios, diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, isso se referindo a Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Olha o que Paulo está falando aqui aos Efésios, que Deus pega Jesus e o designou todas as coisas, e o designou ele como cabeça, e a parte desse corpo é a igreja, que Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, Paulo também fala sobre isso, né? No verso 18 do capítulo 1, ele diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Olha aí o que o texto está falando. A Bíblia está deixando muito claro que Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ainda não era a hora, mas está bom, deixa aí, né? No verso 24, agora me alegro em meu sofrimento por vocês. Olha o que Paulo está falando. Isso aqui é interessante que Paulo está falando aqui, porque Paulo está mostrando como ele se alegrava em fazer parte desse corpo e se doar por esse corpo, que era a igreja. No verso 24, agora me alegro em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo, o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está dizendo aqui, que ele se alegra no sofrimento dele por vocês, pela igreja. E ele ainda aplica ainda mais o resto das aflições de Cristo em favor do corpo. Ou seja, Paulo entendia sobre o reino, entendia que ele fazia parte de um corpo vivo, um organismo vivo que funcionava, que precisava se movimentar, e ele se doou, né? Se doou tanto que nós sabemos a história de quem foi Paulo. Então, nós podemos ver aqui que nesses casos que se tem essa expressão, o corpo de Cristo, especialmente nesse texto que nós lemos, não está se referindo ao corpo físico, não está se referindo a um corpo simbólico, mas está se referindo a um corpo vivo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, olha só, o interessante é que sobre esse aspecto, o corpo humano, com seus membros, esse paralelo, ele casa muito bem, ele é muito bem descrito e apropriado. Por quê? Porque quando eu entendo isso, essa expressão do corpo de Cristo, indica que a igreja, ela existe em Cristo. Ou seja, ela pertence a Ele. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja não pertence a um pastor, a igreja não pertence a uma pastora, a igreja não pertence a um ser humano. A igreja pertence a Cristo. E a Bíblia deixa muito claro isso. Nós estamos aqui, né, os que lideram, os que são membros, cada um com a sua função, cada um com a sua responsabilidade. E esse paralelo do corpo, isso se aplica muito bem, é muito bem apropriado, porque isso traz um entendimento. Então, a identificação entre Cristo e os seus seguidores é tão profunda que cada membro, olha só, que cada membro deste corpo está ligado a
cabeça, que é Cristo. Estão entendendo? Cada membro, cada um de nós estamos ligados à cabeça que é Cristo. E algo também muito poderoso, e cada membro individualmente também tem uma comunhão com os outros membros. O meu braço aqui, a minha mão, tem comunhão com o braço esquerdo, com a perna, com a cabeça. Olha que interessante essa ideia. Então, isso é muito profundo. Agora, cada um de nós, cada membro tem essa unidade com Cristo e com os demais irmãos. Isso fala de unidade, isso fala de um compromisso uns com os outros. Como membro desse corpo, eu preciso ter um compromisso com o meu irmão, com a minha irmã. Essa é a vontade da cabeça. A cabeça que manda os comandos para os membros fazer alguma coisa. Se eu estou fazendo isso aqui com a minha mão, é porque a minha cabeça mandou. Então, é vontade de Cristo que os membros se relacionem. E uma igreja que se relaciona, que os membros estão unidos, se protegendo, se amando, é uma igreja sadia, porque esse corpo é sadio, né? Paulo fala aos Romanos capítulo 12, no verso 5, ele diz: somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Nós estamos ligados uns com os outros. Então, essa verdade, ela vai valorizar essa característica individual de cada um. Essa verdade, ela valoriza cada crente que recebe da parte de Deus, da cabeça, né, de Jesus, de Deus, colocou Jesus como cabeça, recebe o comando para que esse meu membro aqui, ele execute. Por exemplo, agora eu estou com sede. Então, Jesus mandou beber água. Aleluia, glória a Deus. Então, essa verdade, ele traz essa ideia. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, no texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 14 ao verso 20, você percebe Paulo dando a instrução de como deve funcionar isso. Deve funcionar em harmonia. Nesse contexto de capítulo 12, inclusive eu quero te dar esse dever de casa, vá e estude primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, todinho, tá? Estude, leia, releia, e você vai aprender muitas coisas. Mas do verso 14 ao verso 20, Paulo está dando a seguinte instrução, que esse corpo, esses membros, devem funcionar em harmonia, porque pensa comigo, se tiver tudo em desarmonia, se essa mão aqui decidir dar um soco aqui na cara, no estômago aqui e tal, não vai ficar legal, né? Vai ter uma confusão. Então, Paulo, ele fala sobre isso, que embora individualmente cada um tenha o seu dom, tenha a sua direção, a sua função, tem que funcionar em harmonia. Tem que funcionar em harmonia. Isso, então, implica na ideia de que cada igreja local não é apenas uma parte do corpo. Isso aqui é muito importante a gente entender, que o seguinte, perdão, eu pulei um ponto aqui, nas vezes em que a expressão corpo de Cristo é usada na Bíblia, nesse sentido, ela pode estar se referindo a uma igreja local, né? Que no caso aqui, nesse contexto, nós vemos que Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, mas ela também é representada pela igreja global. Ou seja, todos aqueles que pertencem. Então, existe uma verdade que nós precisamos entender. Por exemplo, a ideia da igreja local, por exemplo, essa igreja aqui, ela não quer dizer, ela faz parte da igreja global. Nós fazemos parte, porque nós somos a igreja. Não estou falando do templo, nós. Mas isso aqui não é apenas um membro. Aqui ela representa um todo de um corpo. Porque aqui é uma igreja local. Os apóstolos fundaram igrejas locais. Jesus valorizava muito a igreja local, né? Porque a igreja local é onde o corpo, bem ajustado, bem alinhado, ele funciona de uma forma viva e eficaz.
Então, é importante entender isso, que essa expressão, ela simboliza a nossa igreja, a Paz Church Campinas, ela simboliza toda a Paz Church do Brasil e do exterior, mas também ela simboliza a igreja global, todos aqueles que entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, né? Então, precisamos entender isso. Agora, quando nós observamos várias funções da igreja local, nós sabemos que aquela igreja ela está em pleno funcionamento, ou seja, aquela igreja, a gente percebe ela funcionando, então, ela está funcionando corretamente em harmonia. Isso é importante. Por isso que nós cremos e declaramos uma igreja crescente, uma igreja avivada, uma igreja que vai saquear o inferno, vai povoar o céu para a glória de Jesus, uma igreja viva. Amém, gente? E eu costumo falar aqui com os meus co-pastores aqui, nós não temos que ser mais uma igreja aqui em Campinas, nós temos que ser uma igreja que vai fazer a diferença, uma igreja viva, que cada membro bem ajustado, bem alinhado, faça a sua função em prol do reino de Deus. Em prol do reino de Deus, né? Muito bem, agora eu quero passar para o ponto de número 2, porque até agora eu estava dando essa introdução para a gente entender sobre esse corpo da igreja, esse corpo de Cristo que é a igreja. Agora, no ponto de número 2, vamos falar aqui sobre batismo no corpo. Isso aqui é onde nós vamos entender o meu envolvimento neste corpo, o meu chamado, aquilo que eu preciso, as decisões que eu preciso tomar. Então, ponto de número 2 aí, batismo no corpo. Deixa eu ver a hora aqui, tá legal, a hora, muito bem, glória a Deus. Batismo no corpo de Cristo. Agora, já entendemos sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, que é composta por todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, amém? Então, como é que alguém pode ser batizado nesse corpo? Primeira coisa que precisamos entender é que esse batismo aqui, ele não é o batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo, ele é efetuado por Jesus, sabia disso? Quando você é batizado no Espírito Santo, é Jesus que derrama sobre você o Espírito dele. E na quinta parte dessa lição, nós vamos estudar de forma muito profunda sobre isso. Agora, o batismo no corpo de Cristo é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que pega aquele indivíduo e insere dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E como é que isso tudo acontece? Claro, nós precisamos entender algumas coisas importantes. O batismo no corpo é a nossa inclusão no corpo global, ou seja, no corpo global da igreja do Senhor Jesus. Este é composto, como eu já falei, por todos aqueles que estão unidos por essa causa de servir a Jesus, de entregar a sua vida a Ele, pela graça e pela fé. O corpo de Cristo é a igreja, como já estudamos sobre isso, falamos aqui, né? Composto de todos os salvos. Então, o batismo no corpo é o ato pelo qual o Espírito Santo vai te pegar, vai pegar aquela pessoa e colocar para dentro, vai inserir dentro, como aquela ilustração da Bíblia que eu fiz aqui, vai inserir dentro, né, em Cristo, dentro, né, da igreja, do corpo de Cristo, né, o corpo, esse batismo aqui. Olha só o que Paulo fala aos Colossenses, porque nós precisamos entender como funciona espiritualmente esse processo. Como é que funciona esse processo que o Espírito Santo me pega, quando eu levanto a minha mão, aceito Jesus, digo, eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador. Existem muitos milagres que acontecem, você sabia disso? Muitos milagres que acontecem na hora que você declara Jesus como seu Senhor e Salvador. Um deles se encontra em João, no capítulo 1, no verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Olha só, a saber os que creem em seu nome. Olha só, que poder, esse é o primeiro milagre, é o milagre de você se tornar filho de Deus, né? Muitas pessoas dizem assim, mas
eu sou filho de Deus, porque Deus fez o homem. Deus também fez o macaco. E nem por isso o macaco é filho de Deus, né? O macaco é uma criação, é uma criatura. Então, enquanto o homem não entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ele é uma criatura. Ele é uma criação de Deus. Se ele quiser, ele pode chamar Deus de Pai. Assim como ele pode chamar qualquer um. Mas, de fato, esse milagre só vai acontecer quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Isso é forte. E eu gosto muito de Colossenses capítulo 1, no verso 13 e o verso 14, que diz assim, ó. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. O que acontece aqui? Qual é? Isso aqui é de forma muito prática, exatamente o batismo. Existe aqui um resgate, existe aqui, né, você é transportado, você é levado, você é conduzido. Quem faz isso é o Espírito Santo que faz. Então, esse texto aqui, ele me fala algumas verdades existentes no mundo espiritual. Ele me fala que existe o domínio das trevas. Você sabe que lá em 1 João capítulo 5, a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. A Bíblia fala que este mundo aqui já tem uma influência muito grande do maligno. Mas esse texto aqui está dizendo que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Qual é o reino? Nos evangelhos, você vai ver Jesus pregando sobre o reino. João Batista pregava sobre o reino, né? Arrependam-se e convertam-se, porque está próximo o reino dos céus. Porque quando Jesus veio aqui na terra, ele veio para nos resgatar a humanidade, morrer no nosso lugar, e com isso ele implantou o que nós conhecemos aqui, ó, aqui é o mundo. Nesse mundo, nós temos o domínio das trevas. Cada pessoa, ser humano, ele está debaixo desse domínio, a não ser que ele esteja aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é o reino de Deus. Deus é com Z ou com S? Estou brincando. Aqui é o reino de Deus. Nesse mundo aqui, o Senhor Jesus veio e começou a implantar o reino dele. O reino dele aqui. Existem muitas pessoas que estão aqui, ó. Aqui fora. Que não estão no reino. Por quê? Porque ainda não fizeram. Essas pessoas estão sobre essa influência aqui. O que o texto está falando? Que quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito Santo vai me pegar e vai me transportar para esse reino. Amém? Agora, você sabia que nesse reino existe um coração? Coração meio obeso, mas está bom. O reino de Deus existe um coração. O coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, a igreja global. Mas também o coração, deste coração da igreja global, é a igreja local. E o coração da igreja local é o pastoreamento por meio dos life groups, da célula. E o coração da célula nós chamamos do discipulado. Mas eu vou me deter só nesse coração que representa todos esses corações aqui. Outra oportunidade a gente prega, a gente ensina sobre a visão do MDA que tem essa ilustração. Mas eu quero me deter aqui, por quê? Porque esse reino tem um coração. Isso, para mim, aqui é o centro da vontade de Deus. Eu preciso estar aqui. Vou me desenhar bem magrinho. Cabeludo. Sorridente, feliz, que eu estou no centro da vontade de Deus. Só que eu não sei porquê, mas saiu o narizão aqui, um narigão.
quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo me tirou aqui desse domínio das trevas e me trouxe para o centro do coração de Deus. Não é que eu sou o centro do coração de Deus, não é nada disso. Mas Ele me traz para o reino do Filho do seu amado. Ele me traz, quando eu estou aqui, envolvido nesse coração aqui, que é a igreja do Senhor Jesus, a igreja local, life groups, no nosso contexto, discipulado, que é o pastoreamento 1 a 1, eu estou no centro da vontade de Deus, porque Mateus capítulo 28 diz, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Então, para cada um de nós fomos chamados para fazer discípulo, para discipular. Então, nós, fazendo isso, nós estamos aqui no centro da vontade de Deus. Amém? Mas o que eu quero falar para você é isso daqui, ó. O Espírito Santo, quando você entrega a vida para o Senhor Jesus, ele te tira desse domínio, esse domínio aqui que tem muitas influências, ele te tira e te traz para cá. Ele te tira e te insere aqui. Ele te tira e te insere aqui. Dentro do reino, dentro do coração dele. Por quê? Porque você, quando aceita Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, você está sendo batizado, você está sendo submerso, você está sendo imergido neste reino que está sendo implantado aqui na terra, até Jesus voltar e recolher essa galera aqui para tirar desse mundo, porque nós não somos desse mundo. Por isso o texto fala, pois ele nos resgatou do império, do domínio das trevas. Outra tradução é império das trevas. Ele nos resgatou, ele nos tirou e transportou para o reino do Filho, do seu amado. Aleluia, glória a Deus. Amém, gente? Então, o batismo no corpo de Cristo é eu permitir que esse processo aconteça. É eu dizer, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, como dono absoluto da minha vida, e eu quero aceitar Ele. Senhor, eu te aceito, eu te recebo. E nesse momento, a Bíblia fala que seu nome é escrito, outro milagre, seu nome é escrito no livro da vida, aleluia, lá em Apocalipse fala, você se torna filho legítimo, co-herdeiro com Cristo. Essa é uma hora de dar um amém muito forte, meu Deus, glória a Deus. Era hora de você jogar as poltronas para cima aí, era hora de você pular, dar uma salva de palmas, aleluia. Então, esse é o milagre. Então, você é transportado, você é envolvido, você é inserido nesse reino. E Colossenses está falando exatamente isso, que você recebe isso. Recebe a redenção dos seus pecados, porque o verso 14 diz assim, ó, eu vou ler todo aqui o texto, que ele é muito profundo, ele diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Somos perdoados. Outro milagre do novo nascimento, nós somos totalmente justificados, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Então, eu acredito que cada um individualmente foi chamado para a salvação. Cada um de nós fomos chamados para receber esse milagre, para não viver debaixo de um domínio das trevas. E aqui eu não estou dizendo que você aceitando Jesus, você vai viver mil maravilhas, nada de ruim vai acontecer com você. Infelizmente, nós estamos sobre essa influência, onde tem doença, onde tem o mal, onde tem pecado, tentando, e muitas vezes nós damos brecha. E aí por isso que vem doença, vem tanta coisa ruim. E muitas vezes é provações, muitas vezes é tentações. E Jesus mesmo disse que aqui nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Amém, igreja? Então, esse batismo é o ato pelo qual o Espírito nos insere no corpo do nosso Senhor, que é a igreja, né? Cristo, esse batismo é onde o Espírito Santo nos pega e insere, coloca dentro daquela Bíblia, é em Cristo, por isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, o que fala? Se alguém está em, é o quê?
as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. É por isso que afirmamos que o crente está em Cristo. Ou seja, está inserido. Não está com Cristo, está em Cristo, está totalmente inserido, submergido. E esse é o primeiro batismo que eu preciso receber. É fazer parte deste corpo, é fazer parte, fazer com que o Espírito Santo me pegue e me insira num corpo de igreja. Às vezes, muitas pessoas pensam de forma religiosa, e nós sabemos que religião não vai salvar ninguém. Qual é a forma religiosa? Ser crente, é ir para a igreja, é não sei o quê. Não! É você, o primeiro passo que tem que dar é aceitar Jesus. E deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. É deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida, porque nós estamos em Cristo. Às vezes eu já vi pessoas que dizem assim, mas eu não estou pronto para entregar a minha vida para Jesus. Essa pessoa está se auto-enganando. Porque se ela se acha que não está pronta, aí que ela está pronta mesmo. Porque ela reconhece que ela está falha, ela reconhece que ela precisa do Senhor, ela reconhece que Jesus pode transformar a vida dela, só que o diabo fica colocando seta. O domínio das trevas, o império das trevas traz, olha, se você for crente, eu pensava isso lá no passado, se você for crente, você não vai jogar mais bola. Eu gostava muito de jogar bola. E por um tempo eu fui enganado. Eu não queria saber de igreja, porque a minha mãe frequentava uma igreja de estilo tradicional e lá falava isso, essas doutrinas humanas. Crente não joga bola, crente não isso naquilo, crente não vai para a praia. Meu Deus, o Senhor criou os céus e a terra para nós, aí os mundanos estão tudo tomando as praias. Eu não posso ir para a praia? Eu tenho que ir e ficar orando, lava daqui, que aqui é tudo nosso, é dos cristãos, nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo, pertence a nós. Romanos capítulo 6, verso 3 diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha só, outra vez, Paulo falando aos Romanos no capítulo 3, que é em Jesus, nós fomos batizados em Jesus. Esse ser batizado em Jesus é exatamente isso, é quando eu entrego a minha vida a Jesus, o Espírito Santo vem e me pega e me insere, me coloca dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E algumas pessoas podem dizer assim, mas eu não entrego a minha vida a Jesus porque a igreja está cheio de pessoas falsas. Seja bem-vindo, some conosco, né? Nós estamos buscando, mas tem que ter sinceridade. São muitos enganos que o diabo coloca na vida da pessoa. Aqui em Romanos capítulo 6, verso 3, o que Paulo está falando? Paulo está falando aqui para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, tiveram essa decisão, que foram batizados na morte, ou seja, olha, você que está em Cristo, lembra de uma coisa, na morte de Jesus, Cristo na cruz, você foi morto também. E quando Ele ressuscita, você ressuscita como uma nova criatura. É um milagre, é o processo, né? É o processo que tem que acontecer na nossa vida. Agora, às vezes, uma pergunta que não quer calar. O que eu preciso fazer para receber esse batismo? O que eu preciso fazer para receber esse batismo? Você vai meia-noite, pegar uma galinha preta, estou brincando, e você vai despenar ela, fazer o cozinhado e comer, né? E louva ao Senhor. Vocês pensaram outra coisa, vocês pensaram besteira, né? Só porque falei galinha e preta, olha, isso é racismo contra as galinhas, viu? Mas, meu querido, a resposta é muito óbvia e simples. Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
o que precisamos é confessar Jesus como Senhor. Essa palavra Senhor é Kyrios, que significa dono absoluto da minha vida. Era como os escravos falavam para os seus senhores. Kyrios, dono absoluto da minha vida. É só isso. Ah, pastor, mas ainda tem algumas coisas na minha vida que eu preciso melhorar. Não te preocupa. O primeiro passo é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Às vezes a religiosidade diz assim: olha, para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você tem que largar tudo. Eu vou falar uma coisa aqui que vai escandalizar vocês. Não é verdade. A primeira coisa que você tem que fazer não é largar tudo, é aceitar Ele. E deixar Ele agir. Não serei eu que vou falar para você: olha, isso que você está fazendo é errado. Se você quiser minha opinião, eu te posso mostrar à luz da Bíblia. Mas eu não vou te condenar. Até porque eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Para os mais íntimos, já sabem da minha história. Quando eu converti ao Senhor Jesus, dia 18 de julho de 1999, domingo à noite, entreguei minha vida ao Senhor Jesus com toda a sinceridade. Naquela noite, o Espírito Santo me pegou e me inseriu no corpo de Cristo, com contato direto com a cabeça, que era Cristo. Mas dias depois, eu usei drogas. Dias depois, eu fumei. Dias depois, eu bebi. Eu menti. Mas graças a Deus, que eu perseverei. Porque não era aquela vida que eu queria. Então, se alguém chega para mim: pastor, para mim aceitar Jesus, para mim ser um cristão, para mim ser um discípulo do Senhor, eu tenho que parar de fumar? Eu digo não. Eu tenho que parar de beber? Eu digo não. Primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida ao Senhor. Mas entenda que Ele vai tirar isso de você. Ele vai tirar, não serei eu. Ele vai fazer com que você perca todo o sabor por essa vida de pecado. Ele vai fazer você perder toda a vontade de fazer coisas que te afastam da presença dEle. João capítulo 16, no verso 16, diz que é o Espírito do Senhor que convence o homem. Vamos parar de tentar convencer as pessoas. Só esteja ciente que é Ele que vai fazer. E se você está disposto, Ele diz: vem, venha. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se eu tivesse que entregar minha vida ao Senhor Jesus e nunca mais pecar, seria tão bom. Eu não sou um pecador, mas humanamente a gente falha em alguns momentos, falando áspero com a esposa, não tratando bem amigos, parentes, às vezes falando meias verdades, que na realidade são meias mentiras, que na realidade, na totalidade é uma mentira. Mas graças a Deus, que Ele nos amou. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A gente, no final de muitos cultos, a gente tem um momento que chama assim, apelo. Que diz assim: ei, você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, venha aqui na frente.
Ou você que quer se reconciliar, venha aqui na frente. Isso nós chamamos de apelo. Isso é algo que a igreja, ao longo do tempo, criou. Porque o que precisa mesmo está aqui em 1 João, se confessarmos. Aliás, em Romanos capítulo 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, eu não vou te chamar aqui na frente, mas aí onde você está, se você confessar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor, em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E essa palavra salvo no original, ela tem um sentido de salvação completa. Não é uma salvação meia boca, é uma salvação completa. E à medida que você faz essa oração, a Bíblia também fala que nós temos que confessar publicamente. O que é confessar publicamente? É por isso que a igreja criou essa ideia de vir na frente. Mas confessar publicamente tem a ver com a declaração de você mostrar Jesus na sua vida. Que você aceitou Ele e que você tem Jesus agora. É vir na frente, é também levantar a mão? Faz parte também. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. E se essas palavras fazem sentido para você, seja para aceitar Jesus, seja para se reconciliar, seja para se arrepender de algumas falhas que você tem cometido como cristão, você vai fazer essa declaração, porque não é errado todo dia nós declararmos. E semana que vem, na segunda parte desse batismo no corpo, eu quero te ensinar a como andar em vitória completa. Mas hoje o primeiro passo é confessar com a tua boca. Faz a tua oração. Eu ia pedir para você repetir uma oração aqui, mas eu quero que você faça. Eu posso te instruir. A ideia é o que o texto fala. O que o texto fala aqui, Romanos 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, confessa. Senhor Jesus, o Senhor é o dono da minha vida e eu te recebo. Faz aí essa oração. Você que já é cristão, repete isso. Eu vou fazer aqui. Pai, o Senhor é o dono absoluto da minha vida e eu te recebo todos os dias, Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, como dono absoluto. Senhor Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou o Senhor Jesus naquela cruz, naquela crucificação no terceiro dia, ressuscitou Ele, e juntamente com Ele nós fomos sepultados, e pela decisão da nossa boca em te aceitar, Senhor Jesus, nós ressuscitamos com o Senhor, como uma nova vida, como uma nova família, porque nós estamos em Cristo. Diga assim: eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Obrigado, Senhor Jesus, porque o meu nome está inscrito no livro da vida. Vamos adorar o Senhor. Vá fazendo a tua oração aí, porque Ele te transportou do império das trevas. Preciso de ti. Sim, Pai, nós precisamos de Ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Verdade, Deus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Você pode declarar isso? Preciso de ti. Ele está aqui. Mais do que tudo. Oh, Espírito Santo. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente, pode vir. Eu quero chamar os pastores sêniores para vir aqui, para orar por você. Se você se sentir na liberdade de vir aqui, receber oração, receber um toque de fé, saia do seu lugar e vá declarando isso. Preciso de ti. Oh, Espírito